Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí ao canal Professor de Estágio, sejam bem-vindos a esse vídeo, tá? O objetivo desse vídeo hoje, ele é bem simples, mas ele traz medo para algumas pessoas, ele traz confusão para algumas pessoas, que são as somas condicionais. Como eu não tinha falado ainda sobre a primeira função de soma, vou falar também da soma e a gente vai abordar somas condicionais. Para entender, eu montei uma tabelinha aqui sobre vendas, peguei marcas de carros, então a gente montou uma tabela aqui. Tenho meus vendedores, como se fosse uma loja de venda de carros, né? Uma loja de carros. Tenho meus vendedores, tenho as marcas A, B e C. Estabeleci modelos hatch, sedã apenas para simplificar. Coloquei o ano desses carros, que vai ser usado posteriormente, e o valor de venda de cada um desses carros. Então, tem algumas perguntas que eu preciso fazer para montar as funções para interpretar todo esse meu problema. Se eu tivesse uma primeira pergunta, seria assim: poxa, quanto total que o João e o Pedro vendeu de todos esses carros? Então, seria a minha primeira resolução para fazer aqui embaixo. Para a gente fazer uma soma direto, o que eu preciso fazer? Começar com o sinalzinho de igual, estabelecer o nome da função, soma. Quando você digita no Excel a função que você quer utilizar, ele já começa a entender e já começa a antecipar as funções que tem aquele mesmo início de nome, aquela mesma nomenclatura. Então, soma, abre parênteses. Um fator importantíssimo para a gente é prestar atenção aqui embaixo, ó, na sintaxe da função, tá? Então, por mais que às vezes a gente não mexa muito tempo com uma função, vai bater no esquecimento, dá uma olhadinha na sintaxe que vai ficar muito mais fácil aplicar essa função por ter lido a sintaxe, por ter relembrado ela. Tá? Então, número 1, número 2, o que seria? Número 1, número 2, número 3 e assim sucessivamente. Igual a soma, abriu parênteses, basta selecionar todos os valores que você deseja, fechar parênteses, não tenho mais nada a somar. Caso você tivesse, poderia continuar segurando Ctrl ou arrastando aí como você preferir. Só dá um Enter e ele trouxe pra gente o total que foi vendido nessa tabela, tá? Simples, fácil, prático, objetivo. Só que eu tenho uma outra necessidade. Eu preciso pegar essa tabela e desmembrar o valor de cada um dos vendedores. Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Na verdade, tem outras, né? A gente, quando mexe com informática, com planilha aqui, no caso, foco Excel, você sabe que você tem muitas formas de chegar ao mesmo resultado. Umas mais fáceis, umas mais complexas. Imagina que eu quero pegar somente a somar os valores que esse vendedor João vendeu. Como que eu faria isso? Ó, eu falei de uma forma simples, uma forma complexa. Uma forma que te ajuda a ganhar tempo e uma forma que às vezes te ajuda a perder tempo, se esse for o caso, né? Então, sinal de igual, soma, soma. Eu teria que pegar João, opa, segurando o shift aqui, ó, ou eu venho e digito ponto e vírgula, soma, soma, soma aqui, ó, João, beleza, ponto e vírgula, vou clicar aqui também, João, 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 selecionei os três valores que eu quero somar, dei um Enter, retornou, ótimo, mas a minha tabela é pequena, são apenas 3 entradas. E se eu tenho uma tabela como é normal de centenas, às vezes até milhares de linhas, eu vou fazer isso manualmente? Sem chance nenhuma, tá? O que eu preciso fazer então para que esse processo se torne mais rápido? Eu vou utilizar a soma condicional. Como que seria a soma condicional? Simples e fácil também. Então eu começo aqui, ó, igual a soma soma C, ok? Que é uma soma condicional, soma C. Abro parênteses e aqui a sintaxe dela ela já me informa, ó, intervalo, critério e intervalo soma. O que seria intervalo e critério? É onde eu tenho que apontar para o Excel e o que eu quero que ele leve em consideração. Eu não tinha vindo aqui na coluna do vendedor e escolhi João, então é justamente isso. Este é o meu intervalo e João seria o meu critério, ok? Então,
está pedindo intervalo. Vamos selecionar intervalo. Ok. Vamos colocar aqui, ó, ponto e vírgula para separar. É importante isso, tá? Ponto e vírgula para separar as etapas da função. Critério, eu posso clicar no João aqui, posso clicar no João aqui. Eu vou clicar aqui porque vai acontecer um fato interessante. Critério, definir já que é o João, ou eu posso ainda abrir aspas e digitar, tá? Mas eu vou usar essa referência aqui. Ponto e vírgula. O que? Intervalo de soma. Qual é o intervalo de soma? Todos os valores da nossa tabela. Só isso. Fecha parênteses, dá um Enter. O resultado bateu certinho, né? Basta só converter aqui, transformar em moeda. O resultado está correto. Vamos refazer essa função aqui, ó. Igual soma C, abriu parênteses, novamente. Eu pego a coluna onde eu tenho os vendedores, esse é o meu intervalo, ponto e vírgula. O critério, o que eu quero é esse Pedro, né? Quero apurar as vendas do Pedro, ponto e vírgula, e vou selecionar de novo a coluna dos valores. Transforma aqui em moeda. Resolvido. Simples, né? Se fosse para mudar aqui por modelo, fazer a soma por modelo, seria fácil também. Então começo sinal de igual, soma C. Vamos lá, pensa rapidinho. Se eu quero o modelo, qual é o intervalo que eu tenho que selecionar? Se você respondeu esse, parabéns. Qual é o critério? O critério é o hatch. Marquei, ponto e vírgula, e novamente seleciono as opções dos valores. Fechei parênteses. Ótimo. Para concluir o do sedã, igual a soma C, abriu parênteses, novamente escolho o modelo, ponto e vírgula, marco qual é o critério que eu quero, ponto e vírgula, faço aqui o intervalo de soma, fecha parênteses, Enter. Ótimo, está resolvido o meu problema, nossa tabela está calculada. Então essa outra pergunta seria ela um pouco mais complexa. Imagina que eu quero agora não ter apenas um critério, mas eu preciso fazer uma soma, executar esse cálculo com dois critérios. Por exemplo, quantos ou qual é o valor de vendas do João em carros hatch? Ou quanto o João vendeu em carros sedã? Da mesma forma, eu posso perguntar quanto que o Pedro vendeu em carros hatch, ou quanto que o João vendeu ou o Pedro vendeu em carro sedã. Então essas perguntas que a gente pode encontrar por aí, eu tenho uma outra função para trabalhar. Por quê? A função soma C, ela só me oferece um intervalo de critério, né? Então se eu falar da soma C, eu tenho apenas um intervalo de critério. Se eu utilizar soma Cs, eu tenho aí a possibilidade de usar dois ou mais critérios, beleza? Então, vou montar uma tabelinha aqui para ficar fácil de entender e calcular, tá? Então, vou colocar aqui vendedor, temos dois vendedores, que é o João e é o Pedro. A minha primeira questão era quantos carros, ou melhor, qual era o valor do modelo que tal vendedor vendeu, né? Então seria mais ou menos isso: modelo sedã, modelo hatch, ok? Então se eu colocar aqui sedã, ou vamos diversificar nossa tabela aqui, ó, para ficar mais simples: sedã, hatch. Tá? Então quando for feita a soma,
vai aparecer aqui. Eu tenho que calcular o total de sedãs que o João vendeu e o total de hatch que o João vendeu, da mesma forma que vai acontecer para o Pedro. A função que eu usei aqui era soma C, então embaixo eu vou usar soma C porque eu tenho dois critérios. Os dois critérios são o nome do vendedor e o tipo de carro, certo? Deixa eu colocar aqui modelo para a gente identificar. A identificação numa planilha ela é extremamente importante, tá? Então tomem cuidado com isso desde o primeiro momento que você começa a trabalhar com Excel. Então, preciso começar minha função para somar qual o valor de carro hatch sedã que cada vendedor obteve. Sinalzinho de igual, soma Cs. Quando a gente começa a somar Cs, já olha para a sintaxe da função inverteu. Por quê? A primeira coisa que ele está nos pedindo é o intervalo de soma, diferentemente dessa função soma C. Então, se ele está pedindo para a gente o intervalo de soma, a gente marca aqui o intervalo da soma. Aí ele pede intervalo de critérios 1. Intervalo de critério 1, vendedor. Ok? Ponto e vírgula. Quem é o critério 1? Critério 1, marco o João. Ótimo. Ponto e vírgula. Qual é o meu intervalo de critério 2? O tipo de carro que eu estou falando, qual é o modelo. Então, seleciono a coluna dos modelos, ponto e vírgula, e seleciono o modelo em questão que eu quero. Fecha parênteses, acabou a função, encerrou essa etapa do nosso trabalho. A função ficou um pouquinho grande, né? Ficou com alguns termos aí. Se você olha de repente, até é um pouco difícil para identificar. Por isso que o Excel ele vai fazendo todas essas marcações em cores distintas para que você consiga acompanhar e localizar facilmente o que é o que, tá? Então, se eu falar o que é o E2 até o E9, tá marcado aqui o intervalo de soma. Se eu perguntar aqui, poxa, e esse A2 até A9 aqui, A2 2.9, tá aqui, ó, é o intervalo dos vendedores, tá? O C2, o verdinho aqui, ó, intervalo dos modelos. Então isso é bastante importante você observar e acompanhar. Terminei minha função, Enter, tá? Então retornou pra gente aqui que o João vendeu só 24.350. Então vamos fazer uma procura aqui do João e sedã. O João só vendeu um sedã, 24.350, bateu certinho, tá? Vamos fazer o cálculo do hatch também, igual a soma Cs, abriu parênteses, um pouco mais rápido. Seleciona o intervalo da soma, ponto e vírgula, o intervalo de critérios, o que eu quero que ele leve em consideração. Marquei a coluna inteira. Marca a coluna inteira, tá? Não tem importância se você... Ah, eu vi que o vendedor vem só até aqui a linha intermediária. Não, não, marca a coluna inteira, ok? Então, escolhi aqui o vendedor, ponto e vírgula. Vou marcar aqui o meu critério. Quem é o critério? O vendedor propriamente dito. Vou marcar a coluna dos modelos do carro, modelo de carro aqui que eu quero, ponto e vírgula, e o modelo específico que eu quero. Tá? Então o João vendeu um hatch, 2 hatches, tá? O valor bateu certinho. Vamos fazer o do Pedro igual a soma Cs, abriu parênteses, pega o intervalo da soma, ponto e vírgula, o intervalo do vendedor, o vendedor, o intervalo do modelo e o modelo, fecha parênteses, Enter, sinal de igual, soma Cs, abriu parênteses, a mesma coisa rapidinho, intervalo aqui, ó, de soma, ponto e vírgula, o intervalo dos vendedores, ponto e vírgula, o vendedor que eu quero apurar, ponto e vírgula, os modelos, ponto e vírgula, e o modelo específico que eu quero descobrir. Terminou? Sim, terminei. Tá certo? Os valores bateram certinho? Como é que eu vou descobrir? Primeiro, se eu seleciono os valores, o Excel já me mostra aqui embaixo uma prévia do cálculo. Segundo, quer ter certeza? Sinal de igual,
palavrinha soma aqui só para a gente apurar, seleciona tudo, não importa se está um embaixo do outro, um do lado do outro, o que importa é que existem as referências dentro da função, tá? Então do B15 até até o C16, desculpem. 276.850 bateu certinho aquele primeiro valor que nós fizemos, tá? Então, nesse vídeo a gente abordou as funções condicionais. São simples, não são complicadas, não são complexas. O que pode ser complexo é a sua tabela, tá? Sua tabela pode ser um pouco mais complexa, mas se você parar para analisar com calma, com cuidado, você vai ver que as funções você consegue ir aplicando elas gradativamente. Só presta atenção e tomar cuidado na tabela. A tabela tem que estar organizadinha, tem que estar com uma boa estrutura para que você consiga otimizar e utilizar as funções nela. Beleza? Então esse foi o nosso vídeo falando de soma e somas condicionais. Espero que vocês tenham aprendido algo novo, entendido como se aplicar essas três funções aí. As somas condicionais elas são um pouco mais complexas mesmo, tá? Mas desejo aí sorte e sucesso para todo mundo. Valeu, galera, um abraço.